A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vou deixar um versículo aqui da palavra de Deus para o nosso dia de hoje, para que o Senhor venha a nos fortalecer, venha nos guiar pela tua santa palavra. Que a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é o nosso caminho, e nós necessitamos de estarmos firmes na presença do Senhor todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Aqui no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o 9, que diz assim: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Zeatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todos os povos da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, o meu espírito habitava, já não estava mais habitando, no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, eu já vi pregações aqui, quando eu comecei a meditar aqui agora nesses versículos, eu lembrei de algumas pregações em que eu ouvi pregando a respeito destas palavras aqui. E hoje eu pude entender que, infelizmente, eu ouvi muita mentira ao longo da minha caminhada. E aqui os irmãos vão poder entender isso. Vão poder entender isso aqui. Observa aqui, vamos explanar do primeiro capítulo. No 7º mês, do 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: o Senhor, ele falou pelo ministério do profeta Ageu, o Senhor falou pela boca de Ageu, profetizando para o povo de Israel, quando estava no Egito. Olha o que o Senhor diz, ó. Então, aqui o Senhor usou o profeta Ageu, pelo ministério do profeta Ageu, veio a palavra do Senhor ao povo. Fala agora ao 2, fala agora a Zorobabel, filho de Zealatiel, príncipe de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. Aí o profeta Ageu, ele falou para Josué,
falou agora a Zorobabel, falou a Zorobabel e a Josué, profetizou a Zorobabel e a Josué acerca da palavra de Deus. Deus usou o profeta Ageu para falar com eles, para que eles se esforçassem. Porque Deus usava os profetas naquela época. Porque Josué, ele dependia de ouvir a voz de Deus, mas dependia de um profeta, que ele não era profeta. O Senhor levantava os seus profetas para falar com o povo, para o povo esforçar, para prestar holocausto ali, pelo pecado do povo. Então o Senhor usou o profeta Ageu aqui. E no 3 ele diz assim, ó, quem há entre vós que, tendo ficado, viu estas coisas na sua primeira glória? E como a verdes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparável com aquela? Quer dizer, ele falou, quem é entre vós? Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Quem? Porque ali o povo viu a glória de Deus naqueles momentos, naquela época do profeta Ageu. Mas o profeta Ageu já tinha uma visão, já tinha pelo Espírito Santo de Deus revelado a ele a glória da segunda casa. E a terra prometida não significava a segunda casa. Aos meus olhos, o irmão vai ver aqui embaixo que a glória da segunda casa está falando da Nova Jerusalém. A glória da segunda casa é a glória eterna. Lá vai ser a segunda casa. E eu vejo pastores pregando a glória da segunda casa na terra. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O cara a mulher separa do marido, ou morre lá o marido, a mulher. Os pastores ficam, aí, irmão, não preocupa não, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Gente, tá usando uma coisa mentirosa. A glória da segunda casa é a Nova Jerusalém. Aqui na terra não tem segunda casa, não. Gente, vocês vão ver mais embaixo aqui. Olha bem. Quem é entre vós, o 3, que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E aqui ele já falava da segunda, mas aqui ele estava falando para o povo de Israel. Mas olha aqui para vocês verem. E como vedes, agora não é esta como nada em vossos olhos, comparável com aquela. Aqui ele já profetizava a vida eterna. Aqui não está falando de terra terrena, não. Pensando que a terra prometida foi glória de segunda casa, lá foi segunda casa, não foi não. Aqui está falando, aqui a visão do profeta é eternidade. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-vos, todo povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando aqui hoje para você. Esforça-te, irmão. Esforça-te, irmã. Trabalhai, porque eu, Senhor, sou convosco. Aqui o Senhor está falando de trabalho espirituais, trabalho bíblico, e está falando de trabalho carnal, para a sua sobrevivência. Porque você precisa trabalhar na área espiritual, buscar a Deus todos os dias, mas precisa também trabalhar na sua área carnal, porque se você não comer, você morre. Você precisa de alimentar, você precisa de vestir, então você tem que trabalhar. Aqui o Senhor está falando em duas partes, para quem tem o Espírito Santo vai entender. Diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler de novo o 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. O Senhor falou, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todos os povos da terra, diz o Senhor. Trabalhai
trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Trabalha, luta, vai à batalha. E aí eu paro aqui e fico pensando. Eu tô com 53 anos hoje. Só eu e Deus sabe o que eu trabalhei, o que eu passei, o esforço que eu tive para chegar até aqui. Muitos irmãos não sabem, mas eu tô com 20 e pouco, que eu comecei a enfrentar essas batalhas espirituais satânicas tem mais de 23 anos, quase 25 anos. E o Senhor tem me sustentado nesse deserto. O Senhor tem caminhado com esse deserto. O Senhor tem botado coluna de fogo. O Senhor tem colocado no meu caminho a nuvem para tampar do sol. O Senhor tem feito o maná cair do céu. O Senhor tem me dado força para botar o maná na panela. Tudo, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor está comigo nesse deserto. Então vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos para o 5. Segunda palavra que consertei convosco quando saíste do Egito. A segunda palavra que consertei convosco quando saíste do Egito. Às vezes você comete um delito. Eu não estou falando de delito premeditado, não. Porque hoje tem uma raça de cristão aí que faz os seus projetos satânicos, falando assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, depois nós pedimos perdão. Já está condenado ao lago de fogo pensando dessa forma. Tá achando o quê? Que Jesus é bobo? Que Deus é bobo? Que você tapeia? Que você chega com suas palavrinhas? Que você faz um plano, executa e depois vai lá pedir perdão? Você está cada dia se afundando mais no lamaçal do inferno, caminhando em direção ao lago de fogo. Agora, eu vou falar de um pecado acidental. Às vezes você vem suportando batalha, você já sai de casa, às vezes um pouco oprimido, cansado, porque o cristão tem seus momentos. Aí o diabo levanta um lá e você não vigia, peca. Aí, mas você, o Espírito Santo de Deus te cobra na hora. Aí você vai pro joelho, pede perdão, pode ter certeza que Deus vai te perdoar. Você pecou acidentalmente. Mas, o que a Bíblia fala? Filhinhos, vigiei para que não pequeis, mas se pecar, tem Jesus como advogado. Essa palavra vale para esses que pecam acidentalmente. Agora, pecado premeditado já está enquadrado junto com Lucifer e a terça parte dos anjos que está condenada ao lago de fogo. Entenda isso. Então, a palavra diz assim, ó. A segunda palavra que consertei convosco quando saíste do Egito. E o meu espírito habitava no meio de vós. Aí o Senhor está falando aqui. O meu espírito habitava no meio de nós, mas já não estava mais habitando aqui. Aqui o Espírito Santo de Deus já não estava mais habitando no meio do povo. Porque o povo já tinha desviado do conserto de Deus. O povo já tinha rebeliado contra Deus. E os irmãos sabem a história toda. Os irmãos sabem a história toda. Josué, teve um deles lá que martelou e fez o bezerro de ouro. Foi o cajado dele foi posto na arca depois. Ele foi o Arão. O Arão, ele pecou contra Deus. Naquela opressão do povo, o Arão mandou trazer os ouro e fundiu o bezerro de ouro. O Arão foi o que fundiu o bezerro de ouro. Mas o Arão se arrependeu e Deus perdoou o Arão. Aí o Arão se arrependeu, perdoou, portanto, o Arão é citado na Bíblia até hoje, porque o cajado que Arão usava, que Deus dava, permitia na época da lei, porque hoje não tem mais cajado não. Tem muitos cristãos que usam cajado aí, é por falta de conhecimento bíblico. Mas o cajado que Arão usava, Deus pegou o cajado de Arão e colocou dentro da Arca da Aliança. O cajado do Arão foi posto na Arca da Aliança. Então, é impressionante como Deus honrava os seus profetas e os seus discípulos. Então, aqui está falando, ó, habitava no meio de vós. O meu espírito habitava no meio de vós. Não tem mais
Aí o Senhor falou para eles, não tem mais, para eles não temar. Ou seja, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer o céu, a terra, o mar, a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado. Aqui o Senhor está falando, quem é o desejado do povo? Quem é o desejado que o Senhor está falando aqui? Gente, misericórdia. Como que um homem sem o Espírito Santo de Deus não tem a interpretação da palavra? O desejado é Jesus. O desejado do povo chama-se Jesus de Nazaré. Aqui está falando acerca do arrebatamento da igreja. Aqui está falando da primeira vinda de Jesus. Nem é da segunda vinda no juízo, não. É da primeira, do arrebatamento da igreja. E aí virá o desejado. Meu Deus. Amados, olha mais embaixo aqui. E de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o Senhor vai encher a casa de glória. Qual é esta casa de glória? O Senhor está falando dos arrebatados de Cristo, que vai reinar com o Senhor no céu, que aí nós vamos para o céu. Nós não vamos direto para Nova Jerusalém, nós vamos para o céu. E aí lá no céu nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. A igreja do Senhor vai reinar com Cristo durante 1000 anos, e depois de 1000 anos a igreja vai vir em glória. E glória a Deus, nas nuvens com Jesus. E aí a igreja do Senhor jogará o povo. Aí vai ser ressuscitados os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Lá em Tessalonicenses 4,16 a Bíblia diz assim, ó: o mesmo Senhor descerá do céu em um larido, a voz de arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está falando aqui do arrebatamento, está falando aqui da igreja que vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas lá em Apocalipse 20 fala assim, ó: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Aí venceu os 1000 anos. Aí venceu os 1000 anos, vai vir a igreja que foi ressuscitada em Tessalonicenses 4,16, e os que foram arrebatados com ela, e vai julgar esses que ressuscitaram depois que os 1000 anos se acabaram. E vai ser lançado nos lagos de fogo de enxofre, onde arderá eternamente, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Então, amados, e aqui diz mais, ó: e todas nações encherei esta casa de glória, diz o Senhor, e diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele vai encher esta casa de glória. A casa de glória é a igreja do Senhor que vai ser arrebatada. Agora vamos lá para o 8. Minha é a prata, diz o Senhor. Ó, minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então o diabo não tem nada para oferecer nada para ninguém. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo é do Senhor. É dele, é dele. Olha, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa. Porque a última casa, lá não vai ter o assolador. Lá não vai ter falso profeta para te perseguir dentro dos templos. Lá não vai ter. Não. Lá não vai entrar mentiroso. Lá não vai entrar enganador. Lá não vai entrar falso. Lá não vai entrar o mentiroso. Lá não vai entrar. Não, não, não. Amados, você aí que ouve a palavra de Deus, analisa as escrituras e faz uma perspectiva de vida com quem você lida. Quais são os cristãos nos dias de hoje que você está lidando? Quais são a sua procedência?
como está a vida deles com Deus. Vigia aí, olha aí do lado da sua casa aí. Aí você vai saber se ele é um homem de Deus, se ele não é um homem de Deus. A Bíblia fala que aquele que recebeu um profeta na sua casa, na qualidade de profeta, terá galardão de profeta. Então você tem que ter o Espírito Santo de Deus para analisar se tem qualidade de profeta. Leia a Bíblia, vê que os profetas, como os profetas de Deus andaram, como eram os homens de Deus da Bíblia, e vê a qualidade do profeta que está aí perto da sua casa. Faz uma análise se ele tem qualidade de profeta para você colocar ele dentro da sua casa. Essa eu vou deixar essa interrogação para vocês aí. Agora vamos lá pro o 9. Igual já li. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar vai ter paz. Agora faz aí uma perspectiva de vida. Se tem alguma igreja na terra ou possibilidade de você ter paz, de você andar em glória e em paz. Aqui está falando da Nova Jerusalém, está falando da glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, é a Nova Jerusalém, a igreja arrebatada. Não é aqui nessa terra podre, onde está cheio de falsos, mentirosos, enganadores, onde que as políticas tomou conta da igreja, e os falsos profetas e os homens de Deus se renderam e aceitaram. Deus está irado com essa nação. Deus está irado com toda a nação. Deus está irado com os cristãos, com os pastores falsos, que entregaram a casa do Senhor na mão de Satanás. Deus está irado. Mas vocês não perdem por esperar. Não converte não. Não volta atrás não. Não se arrependa não, que vocês vão ver. Vocês vão gritar, vai ranger dentes e não vai ter mais jeito. Porque vocês estão brincando, cuspindo na cara de Deus, dando tapa na cara de Deus. Tá achando que Deus não está vendo, não? Deus está vendo tudo que vocês estão fazendo. Vai chegar a hora do juízo de Deus. Arrependa-se. Pede perdão a Deus e coloca a casa em ordem. Porque vocês vão se arrepender. Diz a Bíblia que nos últimos dias vai cair dos olhos dos falsos profetas uma escama como de peixe, e eles vão enxergar que estavam errados. Só que é tarde, não vai ter mais chance. Só para eles enxergarem, mas não vai ter mais chance. Abre os olhos agora, antes que seja tarde. De um lado, tem a Nova Jerusalém, adornada de glória, para você reinar o resto da eternidade e eternidade. Do outro, um lago de fogo ardente, onde que o bicho não morre e o fogo não apaga. E você escolhe que não tem terceiro caminho não. É dois caminhos, lago de fogo ou Nova Jerusalém. Você trilha no caminho da Nova Jerusalém, vai sofrer, é claro, perseguições, retaliações, riscar de ser morto, é claro, mas vai ter vida eterna. Do outro lado, a porta é larga, mas tem um lago de fogo ardente te esperando para você queimar vivo de eternidade a eternidade. Eu tenho visto pastores levantando aí na internet e falando que tem pessoas pregando aí, botando medo no povo. Ou você prega a verdade ou você não prega. Nós estamos no tempo de pregar a verdade. Pregar o que está na Bíblia. A Bíblia fala do lago de fogo ardente e a Bíblia fala da Nova Jerusalém. Não está no tempo de brincar, ficar adoçando pessoas não. Prega a verdade. Quer ir, vai. Não quer, não vai. Ficar aí. Vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem. Mas a justiça de Deus em Cristo Jesus está vindo aí. Converta-se, porque senão vocês vão ver o preço que vocês vão pagar. Então eu vou terminar aqui lendo o último versículo 9 todinho. A glória desta última casa será maior do que a primeira. A Nova Jerusalém e a igreja que vai ser arrebatada e vai reinar no céu durante 1000 anos. Lá a glória da segunda casa.
A glória da segunda casa vai ser no céu durante os 1000 anos e depois na Nova Jerusalém. Essa é a glória da segunda casa. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz. Lá vai ter paz. Lá nós vamos ter paz. Ninguém conhece paz aqui na terra. Aqui ninguém tem paz. Aqui é atormentado o injusto e é atormentado o justo. Porém, por justo tem vida eterna, por injusto lago de fogo. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração, na sua mente. E você venha entender que a Bíblia Sagrada é a bússola da salvação. Que Jesus morreu por mim e por você. E ele falou, vou vos preparar lugar. E voltarei e levarei-vos comigo mesmo. Ele foi a preparar lugar no céu. Essa não é a Nova Jerusalém, já está sendo preparada. Mas ele foi preparar lugar para a igreja reinar durante 1000 anos. E depois a Nova Jerusalém descerá do céu para a terra. Para mim a Nova Jerusalém simboliza Deus. Diz a Bíblia que na Nova Jerusalém vai ser tudo plano, não vai haver monte. Só um monte. E nesse monte vai habitar Deus. E Deus vai iluminar toda a cidade. O Senhor foi preparar lugar para o arrebatamento da igreja. Deus simboliza a Nova Jerusalém, que vai descer do céu para a terra. E vai habitar num monte, que vai ter um monte só onde vai habitar Deus na Nova Jerusalém. E ele iluminará toda a cidade. Não vai ter lua, não vai ter sol, não vai ter luz, não vai ter nada, porque Deus iluminará a cidade. Essa é a palavra de Deus. Ouve a voz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.